Meus amados irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus seja com todos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre a vida de todos nós. Estamos de volta com mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Amados irmãos, estamos estudando a lição da Casa Publicadora das Assembleias de Deus para esse trimestre, que é esta lição aqui, que eu apresento em todos os vídeos, e você que acompanha não fique chateado, porque todo vídeo que a gente publica entram novas pessoas que estão conhecendo o vídeo e não sabe do que se trata. Então nós estamos comentando essa revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lição de adultos, né? Porque existem as categorias. Nesse trimestre, a lição fala sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Lição comentada pelo muito indigno pastor Cláudio Honor de Andrade, que é escritor, conferencista e consultor doutrinário e teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nosso vídeo, ele tem a proposta de complementarizar o seu estudo. Então, a gente destaca 10 ideias que podem estar contidas na lição ou não, mas sempre atreladas ao tema, ao título da lição. Então, nós desenvolvemos aqui 10 tópicos nesta lição. A nossa lição, ela tem, no caso, a lição de hoje, ela está com, vamos ver, três tópicos, veio bem pequena, 3 tópicos e uma conclusão. Tivemos lições com 5 tópicos e tudo mais. Então a gente aproveita alguma coisa da lição, insere outras e você fica com um conteúdo aí complementar que vai te ajudar, no seu trabalho, no seu estudo, na sua exposição para a sua classe. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 5, para 2 de fevereiro de 2020, que trata sobre a unidade da raça humana. O nosso texto áureo vai dizer assim: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Texto que está em Malaquias capítulo 2, versículo 10. A verdade prática nos diz: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. A nossa leitura se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 22 a 28, que é quando Paulo está em Atenas, aguardando Timóteo e Silas. Eles tinham vindo de Bereia, passaram Tessalônica, Bereia e agora em Atenas. E aqui ele discursa para aquela comunidade ateniense, incluindo ali os epicureus, estoicos, que eram escolas filosóficas. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. A nossa introdução nos diz, irmãos, que na aula de hoje nós estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Constataremos que, apesar da diversidade de línguas, povos e nações,
Toda a humanidade tem uma única origem. Fomos criados por Deus e provimos de um único casal, Adão e Eva. E no princípio, conforme veremos, todos falávamos um único idioma. Nesse sentido, todos os seres humanos são irmãos. A unidade genética da humanidade traz uma implicação doutrinária muito importante. No primeiro Adão, todos pecamos e fomos destituídos da glória divina. Todavia, em Jesus Cristo, o homem perfeito e último Adão, todos, sem exceção, podem ser salvos e reconciliados com Deus. Concentremos-nos, pois, nesta lição e que o Espírito Santo nos ilumine a entender melhor as belezas e mistérios da Palavra de Deus. O tópico número 1 da nossa lição vai tratar sobre a unidade racial do ser humano. Tópico número 2, a unidade linguística original da humanidade. E o terceiro tópico, em Cristo, todos somos um. E por fim, uma conclusão. É o que está na nossa lição. Nós elaboramos aqui, aproveitando o que já está na lição e com muito respeito, ao comentário da lição. Jamais nosso pensamento é adulterar o conteúdo da lição, mas é acrescentar alguma coisa, dar subsídio aí para os professores. Quero também aproveitar e agradecer aos muitos irmãos que têm acessado esse vídeo, que nós comentamos toda semana, toda terça-feira, nós disponibilizamos o vídeo aí a partir de 11h30 da manhã. Você já dispõe do vídeo para estudar até o domingo seguinte, quando você vai aplicar a lição à sua classe ou você vai sentar e estudar a lição. Você que ainda não é inscrito no canal, aí embaixo está escrito inscreva-se, inscreva-se. Toda semana você vai receber essa lição em 10 tópicos que você pode aproveitar, inclusive, para usar num sermão, num estudo na sua igreja. Fique à vontade, é de domínio público aí, É do céu para os nossos corações. Aí tem uma mãozinha no vídeo, você dá um like, logo abaixo do vídeo você tem lá comentários. Você clica ali em cima e vai aparecer adicionar um comentário. Você pode fazer um comentário, dizer de onde você está assistindo esse vídeo, comentando. Para nós será uma honra. O ponto número 1 da nossa lição, irmãos, lição número 5, a unidade da raça humana. O primeiro ponto que eu coloquei aqui, é a ideia, você pode estender, colocar referências, ilustrações e por aí vai. Unidade da raça humana por derivarmos de um mesmo Criador, Deus. Então, meus queridos, isso é fato. Nós já estudamos, em Gênesis está escrito que Deus criou o homem depois de haver feito toda a criação. Deus agora, do pó da terra, Deus vai criar o homem. Cria o homem à sua imagem e semelhança, ele sopra em suas narinas, e aí o homem se torna uma alma vivente, e claro, alma juntamente com o espírito, e esse homem se torna alma vivente, um ser capacitado a se relacionar com Deus, a adorar a Deus. E Deus olha para Adão e diz, não é bom que o homem esteja só. Nós não sabemos o que Deus viu, mas Deus viu que não era apropriado o homem estar só. Alguém fez um comentário aí na lição, mas esse projeto já estava antes, não foi naquele momento que Deus viu que ele estava triste. Sim, mas no relato bíblico diz que viu Deus que não era bom o homem estar só e fez uma mulher. Claro, se o nosso plano de redenção, meus irmãos, foi elaborado antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, logo a nossa redenção, quanto mais a criação do homem, a adjutora que Deus providenciava. Tudo já estava na presciência, na soberania de Deus, Claro, tudo já estava elaborado. Então, Deus olha e diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. E desse casal, que Deus colocou ali no jardim do Éden, que infelizmente pecaram e foram expulsos do jardim, desse casal deriva toda a raça humana. Malaquias 2,10 vai fazer esta pergunta retórica, ele diz, não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros,
profanando o concerto de nossos pais. Bom, se nós derivamos do mesmo Criador, do mesmo Deus, significa dizer, irmãos, que nós somos da mesma família. E sabendo isso, a gente já corrige muita coisa, né? Toda igreja que eu tomo posse, a primeira mensagem que eu prego nessa igreja é a importância da comunhão. Então eu digo sempre, olha, irmãos, nada tem nos atrapalhado mais, nada tem nos feito estagnar mais, nada tem deposto mais contra nós, igreja constituída, do que as nossas brigas, as nossas disputas, como diz aqui no Nordeste, as nossas arengas, não é? As nossas dissensões, contendas, disputas. Irmãos, e parece que por algum momento, um lapso de memória, nós nos esquecemos que derivamos do mesmo Pai, de Deus, não é? E derivamos, que é o segundo ponto aqui, do mesmo Adão. Então, irmãos, nós somos uma família. E isto é a aplicação para nós colocarmos na nossa classe. Nós derivamos do mesmo Criador. Se nós derivamos do mesmo Criador, outro ponto que eu posso extrair é que a gente não pode desvalorizar as pessoas, humilhar as pessoas, né? Eu olho para uma pessoa, ela é diferente, ela não tem o mesmo rosto, não tem o mesmo rosto que eu tenho, não tem as mesmas digitais, não tem as mesmas características de personalidade, porque ela é uma pessoa diferente, mas ela é da minha família. Né? Eu coloquei aqui uma para não esquecer, inclusive a oração que Jesus coloca para nós, ele diz Pai Nosso, não é Pai meu, Pai seu, é Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, não é? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso. Veja, irmãos, que a oração do Pai Nosso, ela inclui a todos nós, porque nós somos uma família, nós derivamos do mesmo Criador. Então, quando eu olho o meu irmão e vejo um defeito nele, foi Deus que criou ele. Criou ele tem aquela personalidade, ele tem aquele formato corporal, ela tem aquela capacidade de raciocínio, mas quem criou ele diferente, quem projetou ele, permitiu que ele viesse ao mundo, foi Deus, que é o Criador de todas as coisas. Deus nunca erra, Deus sempre está certo, Deus sempre tem razão. Então, nós derivamos, né? Então aqui o profeta pergunta, não temos todos nós um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Então aqui o profeta está mostrando, né, que é absurdo, é desleal, né? É inconcebível, ele fala da deslealdade, né? É inconcebível que a gente proceda assim se temos o mesmo Pai, né? É porque eu sou de uma família, você é de outra família. Claro que você não é filho do meu pai aqui, não é? Nem da minha mãe, e nem eu sou filho do seu pai, nem da sua mãe. Não é? Mas a gente raciocinando aqui com Deus, o Criador de todos, não é? Deus, o Criador de todos. Então, irmão, nós estamos na mesma família. Eu não posso pisar em você, eu não posso massacrar você, eu não posso humilhar você, eu não posso desejar mal para você, porque, não é? O que der para você vai dar para mim. Eu não posso lucrar em cima da miséria de ninguém. Que bom se todos nós tivéssemos esse entendimento. Nós temos muita gente boa, né, que está levando vantagem em cima, né, da desvantagem do irmão. Às vezes o irmão está vulnerável, no momento de vulnerabilidade alguém se aproveita desse irmão. Querido, não tenha dúvida, amanhã, né, esse boleto aí vai ser cobrado da sua vida. Eu não posso me aproveitar dos irmãos, não posso subir pisando nas pessoas, não posso humilhar as pessoas, não posso me sentir superior a ninguém, né? Então, isso pelo entendimento que nós temos, que nós somos uma unidade, que derivamos de um mesmo Deus. Ok, nós estamos falando do ser humano de um modo geral, né? Segundo lugar, unidade por nos originarmos de um mesmo pai, Adão, e mãe, Eva. Então,
irmãos aqui na carne, vamos dizer assim, né? Irmãos de sangue, né? Apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Óbvio, né, irmãos, que nós temos uma compreensão espiritual que, se alguém ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, não entregou sua vida ao Senhor Jesus, não é filho de Deus. Filho pode ser considerado filho por ter sido criado, né, descendente de Adão e tudo, nós somos uma família, etc. Mas a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, está falando dos judeus, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aqueles que creram, né, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Aí sim uma filiação verdadeira, genuína. Mas nós estamos falando de criação. Então, somos todos irmãos. Quem é crente, quem não é crente, todo mundo, somos todos irmãos. Então, unidade por nos originarmos de um mesmo pai, Adão, e mãe, Eva, ou seja, somos então irmãos. Muito bem. Tem um outro ponto aqui que eu queria comentar logo, mas eu vou deixar aqui mais para frente. Então, por derivarmos de Deus, o nosso Pai, se a gente joga para uma dimensão até mais espiritual, né? Então, nós somos irmãos, devemos ter comunhão, devemos ter unidade. E por nos originarmos do mesmo pai, Adão, e mãe, Eva, irmãos. Eu vou adiantar uma parte, está um pouquinho lá na frente, se ficar repetido não tem problema. Então, irmãos, aqui não cabe muitas vezes o que nós chamamos de antropocentrismo. Não é? Nós sabemos que, eu louvo a Deus pelo Brasil. O Brasil é um país acolhedor. Você aqui tem japonês, tem chinês, tem turco, tem alemão, né? Tem colônias de alemães no Brasil, você tem israelita, você tem todo mundo, e a gente convive em paz. Eu creio que o Brasil seja o protótipo daquilo que Deus queria que acontecesse no mundo. Mas nós vemos intolerância, não só a questão da intolerância religiosa, mas nós vemos muitas vezes a intolerância étnica. Então, há lugares onde o negro africano, vamos dizer, sofre violência, discriminação, aquela coisa toda, né? Ou, às vezes, países da Europa, muitas vezes, porque tem um imigrante, alguém que veio de fora para lá, muitas vezes é discriminado, é maltratado e tudo mais. E como se nós fôssemos de raças diferentes, né? Então, você veja o absurdo, né, que Adolf Hitler fez na Segunda Guerra Mundial, matando 6 milhões de judeus. Não matou só judeu não, irmão. Matou negro, matou cigano, não é? Porque não tolerava. A única raça que ele dizia que era perfeita era a raça ariana dos alemães. Então, uma intolerância terrível. E há outros lugares por aí que isso ainda funciona. Então, falta crer que foi Deus que criou todos os homens, né? Eu vi uma reportagem esses dias que existe um gene, não é? Alguma coisa no cromossomo de todo ser humano, né? Alguma coisa que ele só recebe da mãe. Ele só recebe da mãe. E essa pesquisa provou que todos os homens pegaram lá do pigmeu, pegaram do europeu, coletaram de diversos lugares do mundo e concluíram que todos os homens vieram de uma única mulher. Então, a Bíblia, né, que a Bíblia não quer provar nada que está certo nem está errado, mas a história vai mostrando que a Bíblia tem razão. Então, todos nós somos irmãos. Então, não cabe racismo, não cabe discriminações, não cabe etnocentrismo e outras coisas aí. Terceiro lugar, unidade por sermos partícipes indiretos do pecado de Adão. Há uma referência aqui em Romanos 5,12, eu quero ler aqui na versão NVI, Romanos, pegar uma Bíblia aqui que a gente acha mais fácil. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Veja só, foi Adão que pecou lá no Jardim do Éden, comendo fruto proibido, a mulher foi iludida por Satanás e ela comeu do fruto, induziu o seu esposo, ele também comeu e a Bíblia diz que ele pecou e por isso entrou o pecado no mundo.
Então vamos ver aqui, unidade por sermos partícipes indiretos do pecado de Adão, porque nós não estávamos lá no Jardim do Éden. Estava Adão, nosso pai, que representava a raça humana. Romanos 5,12, Paulo vai trazer uma palavra bastante esclarecedora nesse sentido, e ele diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado foi produzida a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Né? E você vai ver ele corroborando isso ainda em Romanos 3,23, que diz: porque todos pecaram e destituídos ficaram ou estão da glória de Deus. Então, essa unidade também fala desse pecado que se tornou um pecado conjunto, um pecado transmitido de geração para geração. Então, uma criança nasce, já é um pecador, não praticante, isso não compromete sua salvação, porque ele não tem consciência do pecado, mas ele, bebezinho, recém-nascido, já é um pecadorzinho. Né? Então, isso vai se transferindo de geração para geração, de pai para filho, para neto, e vai passando. Esse pecado que nós herdamos do nosso pai Adão. Então, o que o comentarista quer dizer é que nós estamos juntos nessa encrenca, né? Todos estamos juntos, não tem como correr. Quarto lugar, unidade que cria em todos nós a necessidade convergente de Cristo em seu sacrifício. Vou ler de novo. Unidade que cria em todos nós a necessidade convergente de Cristo em seu sacrifício. Vamos ver aqui Atos 17, na exposição de Paulo, versículo 25, ele diz assim: nem tampouco é servido por mãos de homens, Deus, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, inclusive a salvação. E uma referência que eu anotei aqui, que respalda melhor, Romanos 5, lá onde está, né, que por um entrou o pecado, vamos ver também que por um entrou aí a bênção. Romanos 5, eu vou ler o versículo 15 e de 17 a 19. Então, o versículo 15 diz: entretanto, não há, é isto mesmo, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, Adão. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. 15. Aí vamos para o 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? Então, irmãos, do mesmo jeito que o pecado, eu coloquei aqui num termo bem grosseiro, nessa encrenca passou para todos nós, e estamos todos na mesma encrenca, do mesmo jeito, irmãos, a salvação proporcionada por Jesus, mediante a sua graça, e o homem recebe pela fé, né? Todos nós também, juntinhos, temos acesso a essa tão grande salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós somos uma unidade, então Deus não me ama mais a mim do que você. Deus não me ama hoje
mais do que me amava quando eu era um pobre pecador jogado lá fora. Ele condenava os meus atos, mas ele sempre me amou, mesmo antes que eu existisse neste mundo. Ele sempre me amou, já dentro dos seus projetos. Então, Deus não tem filhos favoritos, filhos privilegiados. Deus ama a todos. Nesse ponto, nós estamos em unidade também. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Quinto lugar, unidade evidenciada pelo tronco linguístico. A lição vai tratar sobre isso. No tópico 2, você pode me acompanhar. Tópico 2, vem aqui falando muita coisa. Então, a língua original da humanidade. A fala é um dos maiores dons que Deus comunicou pessoalmente a Adão, pois ambos conversavam diariamente. Gênesis 3:8. Qual era a língua? Como é que era o diálogo? Não sabemos. Deus comunicava com Adão. O primeiro homem dominava tão bem a arte do falar que veio a recepcionar sua esposa com um poema admirável. Quando ele diz, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele está falando. No capítulo 3 de Gênesis, Deus chamou Adão e Eva à responsabilidade através de um diálogo de altíssimo nível. Ok. Também a lição nos dá a informação que a língua falada por Adão e seus descendentes imediatos até Noé não era o hebraico. Claro, né? Mesmo porque o idioma falado pelos israelitas só viria a formar-se em termos definitivos bem mais tarde. Ok, irmãos, então todos falavam a mesma língua. Qual era o idioma? Não sei. Mas aí nós vemos que após o dilúvio, os filhos de Noé se concentraram em Sinear e ali, né, a geração foi desenvolvida, aí teve filhos, teve aquela coisa toda, havia uma população e eles intentam construir uma torre que chegue até o céu. É o velho intento de Satanás, é o que nós chamamos de síndrome de Lúcifer. É o homem sempre querendo ser igual a Deus. Adão comeu do fruto porque Satanás disse que o dia que ele comesse ia ser igual a Deus. Ele entrou nessa enrascada. Aqui na Torre de Babel, a turma quer subir para topar no céu, ou seja, quando se fala de altura, fala de poder. É o homem querendo ser Deus. E Deus que nos ama e intervém, e às vezes intervém por meio de uma crise, confunde as línguas e os homens já não conseguem mais se entender, ninguém sabe como é que ficou aquela bagunça. Sei que todo mundo se separou, até porque o projeto de Deus não era ficar concentrado naquele lugar, mas era povoar toda a terra. Apenas um parênteses, irmãos, eu tinha um professor na faculdade de teologia, ele falou algo muito interessante, que ele disse que o inverso disso aqui acontece em Pentecoste. Quando os discípulos estão ali reunidos, né, oram, são visitados, né, pelo Espírito Santo, são batizados com o Espírito Santo e com fogo, e mesmo estando ali povos de diversas nações, eles conseguiram falar de modos que eram entendidos por todos aqueles povos que estavam ali. Enquanto aqui em Babel houve uma divergência, né, lá no Pentecostes há uma convergência, né, na linguagem, no entendimento. Muito bem. Então, irmãos, tópico 4, né? Tópico 5. Unidade evidenciada pelo tronco linguístico, tópico 2. Vamos ver aqui mais alguma coisa. No tópico 2 e subtópico 3, fala de indícios da linguagem primitiva. Apesar dos muitos idiomas existentes atualmente no mundo, é possível constatar, através de um estudo histórico e comparativo, que todos eles provieram de um tronco linguístico comum. Então, hoje a gente tem português, tem francês, tem alemão, tem turco, tem árabe, tem russo, chinês, japonês e por aí vai. Vários idiomas, dialetos no mundo inteiro, né? Mas nós tivemos uma língua comum um dia. Os nossos pais, né? A nossa origem é uma linguagem comum. E os estudiosos conseguem perceber em todas as línguas os traços dessa
comunidade, vamos dizer, né? Dessa língua comum que houve em um determinado tempo. Então, também somos unidos por esta questão da nossa língua. É até uma coisa muito interessante que quando o brasileiro vai para fora do Brasil, as pessoas fazem questão de dificultar a vida do brasileiro, né? Mas o Brasil é um país tão maravilhoso, e você que está nos assistindo aí em qualquer parte do mundo, né? Dê glória a Deus porque existe o Brasil. O Brasil, chega um turista aqui americano, espanhol, alemão, francês, e seja de onde for, o brasileiro tem prazer em tentar entender o que esta pessoa está falando, né? Isso é uma gentileza do brasileiro, porque a gente fala muito mal do Brasil, mas o Brasil tem muita coisa boa, irmãos. E o nosso povo é um povo gentil, um povo hospitaleiro. Tomara que o turismo se abra para o Brasil aí, né? Parabéns ao nosso presidente, né, Jair Messias Bolsonaro, que está lutando, né, para que essas fronteiras se abram e que a gente possa dialogar com o mundo inteiro e abrir nossas portas. Países que lá não nos dão um visto de liberdade para a gente entrar, mas aqui a gente dá. E parabéns por isso, né? A gente mostra ao mundo com a nossa gentileza, com a nossa educação, com o nosso princípio, né? Com a nossa ética, né? Que a gente quer ajudar as pessoas. Então, às vezes você chega num país aí fora, o cara faz questão de não te entender, ele não se esforça para te entender. Você que se vire, né? Mas aqui no Brasil a gente se esforça para entender o que ele está falando, né? Faz gesto, faz tudo, porque quer que ele entenda, que ele se dê bem. Vamos continuar assim, isto é princípio de um povo educado e civilizado. Sexto lugar, unidade marcada pela origem comum, racial e psicológica. Nós falamos alguma coisa, mas vamos ao tópico 1, subtópicos 2 e 3. A unidade racial do ser humano. Ao contrário do que narram as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar de sua diversidade racial e linguística, provêm de um único tronco genético, Adão e Eva. Logo, existe apenas uma única raça humana. O racismo, por conseguinte, é uma distorção maligna do ensino bíblico quanto à unidade genética do ser humano. Eu soube numa aula que alguém disse, não sei se é um fato, né, que alguém disse que a marca que Deus tinha colocado em Caim era ter tornado ele negro. Isso legitimava, né, a opressão que os negros lá no sul dos Estados Unidos sofriam. Então isso é um absurdo, né, irmãos? Veja que às vezes as pessoas pegam a Bíblia, torcem a Bíblia para poder muitas vezes subjugar os povos, para escravizar, né, para obter lucros em cima dos outros. Veja que teologia desgraçada, né? Então, nós não admitimos, abominamos o racismo, né? Todas as pessoas têm seus valores, independentemente da cor da sua pele, do país que ele nasceu, né? Nós devemos amar a todos os homens. Então, essa unidade é marcada pela origem comum racial e também psicológica, que está no subtópico 3 do tópico 1. Conquanto diversos cultural e etnicamente, os seres humanos demonstram possuir uma unidade psicológica comum, conforme 1 Reis 8,46 e Eclesiastes 7,20 e Romanos 15,12. Enfim, todos os homens têm uma herança psicológica e emocional comum. As reações podem ser diversas, dependendo da educação e da cultura de cada povo, mas as bases psicológicas são comuns. Então, essa unidade também é marcada pela nossa origem comum, racial e psicológica. Sétimo lugar, vamos correndo. Unidade que nos induz à comunhão. Pronto, irmãos, a gente estuda tudo isso aqui para trás, viemos do mesmo Deus, viemos dos mesmos pais, Adão e Eva, falávamos uma mesma língua, temos uma mesma origem, e vamos acrescentar aqui, nós nos encontramos com Jesus. Então, meus queridos, esta unidade, ou esta descoberta dessa unidade,
ela deve nos conduzir à comunhão. Então, eu falei no início do vídeo, não sei se concluí, né? Mas eu falei que toda igreja que a gente assume, a primeira mensagem nossa é a importância da comunhão e como desenvolver essa comunhão. E eu tenho dito, e aí eu completo, né, que o maior desafio pastoral do século XXI é promover comunhão dentro da igreja. Porque nós somos pessoas diferentes, cada cabeça um mundo e um mundo de problema. Nós temos diferentes modelos de educação, diferentes origens familiares, diferentes princípios éticos, morais e etc. Diferentes, viemos de diversas camadas sociais. Enfim, há uma heterogeneidade, né, dentro da igreja. E se nós não descobrirmos o viés da comunhão, irmãos, nós vamos ter uma igreja dividida, uma igreja onde há contenda, onde há desobediência, onde não há um propósito, cada um faz o que quer e ninguém quer se submeter porque ele quer defender os seus próprios interesses. Enfim, não é? Nós não vamos conseguir a tão sonhada comunhão. Acho que comunhão depende de muita educação. Educação, inclusive, no conhecimento da palavra. Nós dependemos uns dos outros, ponto final. Eu não posso viver sem você, meu irmão. Você não pode viver sem mim. Eu tenho dito na igreja, às vezes tem pessoas na nossa comunidade, irmãos, que são complicadas num determinado aspecto, mas esta pessoa que é complicada num determinado aspecto, muitas vezes no momento mais alto da sua necessidade, é essa pessoa que aparece. Então, às vezes ele não foi no mutirão lá da igreja, nós ficamos bravos, mas esse irmão não quer trabalhar, esse irmão não quer ajudar, esse irmão não quer nada. Mas às vezes o irmão é um apaziguador. Né? Tem outro que vai no mutirão, mas também briga mais do que até desfaz o trabalho todo que ele fez. Então nós temos irmãos que são amorosos, são carinhosos e tal, mas não contribuem na obra de Deus. Temos irmãos que são sanguíneos, temperamentais, mas contribuem na obra de Deus. E assim, irmãos, a gente vai ver no fim de tudo que não há ninguém tão bom que não precise melhorar e não há ninguém tão ruim que não sirva para nada. Então nós dependemos uns dos outros, nós não lucramos no prejuízo dos outros. A Bíblia diz assim, com respeito à paz: quanto depender de vocês, depender de vós, tende paz com todos os homens. E na nossa conclusão, aqui tem algo interessante que diz assim, finalzinho da conclusão, último parágrafo: em Jesus Cristo, nossa comunhão uns com os outros torna-se ainda mais forte. Na igreja, todos somos um, formando um só corpo. Aleluia. Não precisa falar mais nada. Ok. 8º lugar, unidade que nos impõe a necessidade vital de adorarmos a um só Deus. Isso aqui é interessante. Tendo todo este conhecimento, que viemos de um único Deus, que tivemos comum únicos pais, Adão e Eva, que vieram desse Deus, e que nós somos uma grande família espalhada sobre a terra, com diferenças, muitas vezes de uma corzinha de pele, não é? De um olho, de um cabelo, da língua que a gente fala, aquela coisa toda, mas entendendo que a gente é uma só família, sabe, irmãos? E vendo todo esse milagre, né? Todos nós pecamos por causa do pecado de Adão, mas o mesmo Deus que colocou Adão lá no jardim e que deu as recomendações, foi o mesmo Deus que providenciou uma tão grande salvação e uma tão grande redenção. No fim da linha, todos nós temos que olhar para esse Deus e adorarmos. É por isso que nós seguramos o que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus nos orienta. Nós não prestamos adoração a nenhum outro Deus. Nenhum outro Deus. Os deuses das nações são prata, ouro, cobre, bronze, pedra, osso, madeira, né? Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, som nenhum sai da sua garganta. São mortos. E a Bíblia diz, e tornem-se
mortos também aqueles que os fazem, né? Se tornem como os ídolos aqueles que os fazem. Então, nós não abrimos mão. Vamos adorar a Jesus, mas vamos adorar a mãe de Jesus. Não. Vamos adorar Jesus, mas vamos adorar também a Pedro. Não. Vamos adorar Jesus, mas vamos adorar a João, que foi o último apóstolo que ficou. Não. Adoração somente a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Então, essa unidade nos impõe uma necessidade vital de adorarmos somente a Deus. Atos 17, 23, vamos ver se tem uma referência para a gente deixar para os irmãos. Atos 17, vamos lá, 17 e 23. Vamos lá. Atos 17, 23. Paulo vai dizer, aqui está na versão NVI, eu vou recitar na Revista e Corrigida, que eu já sei ele de cor, e depois leio aqui. Então diz que Paulo, estando no meio do Areópago, ele disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, no qual estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio, que é o único Deus verdadeiro. Na NVI diz: pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Amém. Né? Glória a Deus. Então, meus queridos, esse entendimento dessa unidade nos impõe a necessidade vital de adorarmos a um único Deus. Nós somos monoteístas. Nono lugar, unidade que nos leva a fugir do egoísmo, egocentrismo e ganância. Vamos dizer, o contraponto, né, dessa comunhão. E o que nos leva a essa comunhão, a esse entendimento, irmãos. Então, quando nós absorvemos esse entendimento de unidade, que nos leva à comunhão, nós nos desvencilhamos do egoísmo, nos desvencilhamos do egocentrismo, quando o seu ego é o centro, nos livramos da ganância, querermos tudo para nós, não é? Em detrimento do outro. Quando nós sabemos dessa unidade, isso nos leva a fugir do egoísmo, egocentrismo e ganância. E em último lugar, 10º lugar, unidade que nos conduzirá a um destino comum diante de Cristo. Aqui não tem como correr. Alguém disse que a história não vai se acabar antes que todo joelho se dobre diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu não creio em Deus. Não tem problema. Ele crê em você, ele acredita em você e ele vai te achar. Então, nós temos aí uma eternidade, não tem para onde correr, né? Nós temos uma prestação de contas com Deus, não tem como correr. E todos nós vamos nos ajoelhar diante dele. Então, é bom ter conhecimento desse início, como tudo começou, e entendermos esta unidade, porque isto vai canalizar lá para o final da história a uma grande unidade, onde nós estaremos num destino final, comparecendo perante Deus. Obviamente que uns para o gozo eterno e outros para o tormento eterno por terem rejeitado Deus e a sua palavra. Mas que Deus nos cubra com o seu sangue, nos ajude e nos dê vitória. Meu querido irmão, receba um abraço carinhoso do pastor Valdo Pereira, um abraço carinhoso e fraternal. Você é muito importante para mim também. Então, se você gostou do vídeo, aí se inscreva aqui embaixo. Aí na mãozinha, não se esqueça de dar uma clicada nela, ela vai ficar azulzinha. E quando você se inscrever, vai aparecer os sininhos. Você clica naquele que tem umas aspasinhas que tem do lado todas, porque todas as notificações você vai receber. E aí onde tem abaixo do vídeo comentário, você clica em cima
e vai aparecer para você adicionar um comentário. Você faz o seu comentário e nós temos o prazer. Eu respondo um por um com a maior alegria. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.